Boa noite. Sejam bem-vindos a essa casa de amor e de luz. Vamos agora, elevando nossos pensamentos, buscando a tranquilidade, a paz. Vamos sentindo as energias desse ambiente que foi preparado para nós esta noite. Vamos sentindo a presença de nosso anjo da guarda, esse amigo de sempre, de muito, muito tempo, que nos acompanha. Vamos sentindo a presença de Joana de Ângeles e Irmã Rosário, as mentoras desta casa, que ficam muito contentes com a nossa presença aqui e que nos recebem com um sorriso acolhedor. Vamos sentindo a presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos envolve a cada um de nós no seu manto de luz e amor. E sentimos o seu acalento de mãe, o seu amor de mãe. E junto com ela vamos até seu filho, Jesus, a quem agradecemos o esforço que fez para encarnar entre nós, por seus ensinamentos e por sua exemplificação. E junto com Maria de Nazaré e Jesus vamos até Deus Pai, a quem agradecemos o dom da vida, a quem agradecemos tudo o que somos e tudo o que temos, e a quem louvamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Vamos agora envolver a palestrante, a Sandra, com muito amor, para que ela possa nos transmitir os ensinamentos desta noite. Muito boa noite a todos. Que a paz, a luz e o amor de Jesus envolva cada um de nós, nos ilumine, nos oriente, nos eleve. Nossa reflexão hoje é sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo muito será pedido, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item 10, 11 e 12 tem esta abordagem. Muito será pedido a quem muito recebeu. Para a gente se posicionar neste evangelho, é necessário que a gente saiba realmente o quanto recebeu da vida. Porque se a gente se acha um coitadinho, ó vida, ó dor, ó azar, eu acho que eu não tenho grandes responsabilidades. Quando, na verdade, basta o fato da gente estar encarnado com esta oportunidade de vida, nós já somos criaturas privilegiadas. Nossa responsabilidade
está vinculado à nossa capacidade, ao nosso potencial. Lucas fala isso no evangelho dele, ele relata a situação do servo, aquele que presta serviços a um senhor e que sabe exatamente qual é a vontade do senhor. Se esse servo é pego fazendo o que não deve ou não fazendo aquilo que é proposto, Lucas explica que ele vai ser muito mais combatido do que um servo que não sabe de nada, inocente, né? Está lá, não sabe o que está fazendo. Não tem gente que fica numa função anos e anos e anos e nunca parou para pensar na importância daquilo que faz? A gente sabe que tudo tem sua importância, não é verdade? Ser médico é muito bom, é muito importante, mas se não tiver saneamento, o médico não dá conta de cuidar da gente, não é verdade? Se não tiver quem planta, quem colhe, quem cuida nos padrões de higiene, de segurança, nós dançamos. Então, tudo é importante, mas quanto maior é o conhecimento, maior é a responsabilidade. Vamos pegar, por exemplo, um supermercado. Supermercado é pego vendendo produto inadequado. A responsabilidade do repositor é igualzinha do gerente? O que vocês acham? Claro que não. Mesmo que o repositor tenha uma função, ele tem que estar protegido, ele tem que estar amparado por alguém que tenha um alcance da responsabilidade, do impacto que aquilo vai causar na saúde e na população. Vira e mexe, a gente vê aí uns viadutos chacoalhando, né? Caindo, às vezes, escorregando, descansando um pouquinho. A responsabilidade maior é daquele que fez a massa? É daquele que misturou os ingredientes? Ou é daquele que calculou, daquele que assinou? O que vocês acham? Evidente que a responsabilidade maior é de quem projetou, de quem assinou, de quem vai lá conferir se o material está adequado, não é verdade? Não adianta ter um projeto maravilhoso, um projeto elétrico fantástico, se o fio não tiver a capacidade para o qual ele foi designado, aquele projeto todo vai por água abaixo. Então, quem instala também tem a sua responsabilidade, mas é proporcional. Esta reflexão tem um impacto muito grande na nossa vida material, mas muito mais na nossa vida espiritual. Jesus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Concordam com isso? O que eu conheço de verdade já está dando para eu levitar? Não. Então, o que está acontecendo com esse conhecimento de verdade que eu já tenho? Eu sei o que é certo, mas não estou pondo em prática. Eu sei qual é a voltagem, eu sei qual é a capacidade, estou escolhendo uma vibração inferior, colocando todo o meu organismo e todo o meu equilíbrio em perigo. Se eu não sei disso, eu tenho uma responsabilidade. Nós que sabemos, muito mais. Por exemplo, quem não sabe do mundo espiritual, nunca ouviu falar de obsessor. Né? Sabe aqueles que quando estão terrível falam que estão com a macaca? Né? Não é o obsessor, agora tem apelido, está com a macaca. A responsabilidade da criatura é compatível com isso. Levantei de mau humor. Quantas meninas não usam a TPM como argumento para soltar a franga, para brincar de monstro, né? Para atazanar com a vida de todo mundo? Para quem não tem o conhecimento do impacto espiritual, continua fazendo isso e não deixa de colher os frutos da sua ação no dia a dia. Né? Você levanta com a pá virada, daqui a pouco você já está enterrado.
pelo próprio esforço, pela própria vibração. Mas se além disso eu tenho conhecimento espiritual, eu já sei que tudo que eu faço gera uma reação de mesmo teor e intensidade voltada para mim mesma, eu tenho que tomar muito mais cuidado. Porque o sofrimento é maior. Sabe, dor de consciência? A gente sabe que está sofrendo porque fez o que não devia, falou o que não podia, sentiu o que não combina mais com a nossa condição espiritual. Então não precisa vir um senhor de fora de nós nos condenar ou criar algum impacto. A nossa própria consciência é muito mais inflexível, muito mais contundente quando a gente tem o conhecimento. Compare, por exemplo, a criatura civilizada com o selvagem. Não existe uma legislação específica para quem não está civilizado? Existe, é outra lei. Se aquilo é do costume, se aquilo é daquela tribo, se aquilo é daquela civilização, acabou o problema deles. Vamos nós, já tão bonitinho espiritualmente, fazer o que aquelas criaturas fazem. E nós vamos sofrer, como dizem, os rigores da lei. Porque nós sabemos. Saber, neste ponto de vista, é uma fria, gente. Pode ser um grande recurso para o nosso crescimento, mas pode ser um problemão, porque saber e não fazer é pior do que não fazer sem saber, desconhecendo. Se a gente pegar a humanidade, houve muito tempo da nossa evolução que o único objetivo da criatura era sobreviver. Essa era a lei, conhecida como lei do mais forte. Não é assim? Será que essa lei está valendo hoje? Claro que não. Não no processo evolutivo que nós estamos. Naquele tempo você estava preocupado em comer, dormir e procriar. E quanto melhor respondesse a esse impulso de crescimento, você estava sem nenhuma preocupação extra. Não é assim? E a gente ainda vê em reinos inferiores da criação, reinos ainda que estão se capacitando para uma tarefa maior, é normal os geradores da vida comerem a própria cria para sua sobrevivência, não é verdade? Você vê lá qualquer família do reino animal. Se a mamãe percebe que ela não pode alimentar 2 filhotes, o que ela faz? Ela escolhe o mais fortinho, cuida dele e janta o outro. É natural, naquele nível de crescimento e de evolução, que assim se proceda. Isso é inadmissível no reino humano. Não é verdade? Então, antes de que houvesse um pacto da espiritualidade com a criatura, era um vale tudo. Cada um por si e Deus por todos. 3.600, 700 anos atrás, a coisa já começou a complicar. Moisés propõe à humanidade uma aliança. Já ouviram falar disso? A primeira grande revelação. A primeira vez que Deus virou para a humanidade e falou, vou bater para vocês a real. Não dá para continuar vivendo cada um por si e Deus por todos. E ele propõe ali 10 regrinhas básicas de convivência, tanto no espiritual quanto no material. Mas a nossa situação ainda era tão precária que 7 daquelas propostas se referem à convivência com o próximo. 7 delas. Fala que a gente não pode querer tirar nada que é do próximo, não pode querer tentar contra a vida do próximo, não pode ter inveja, não pode ter cobiça, não pode falar mal, não pode cometer adultério, não pode cometer falso testemunho. Naquela época, já nós começamos a nos comprometer com esta aliança. Você quer ser protegido por Deus? Você quer ter uma vida boa? Você quer ter uma vida mais fácil? Pelo menos esses 10 tem que estar tranquilo.
Somos, desde aquela época, responsáveis por esta revelação. Nós não podemos mais alegar ignorância. Então, quando eu estou, por exemplo, tendo um surto de inveja, além de eu estar colhendo todos os frutos deste sentimento imediatamente, eu estou me comprometendo espiritualmente, porque eu já sei que não posso mais fazer isso. E quem que depois de um surto de inveja se sente bem? Quem que depois de denegrir ou de levantar falso testemunho contra alguém se sente bem? Tanto a gente não se sente bem, que imediatamente a gente começa a se justificar. Ai, sabe o que é? É que eu só quero o bem da pessoa. Já viram essas desculpas que a gente arruma, né? Não é verdade. Quando eu estou fazendo para o outro o que eu não quero para mim, eu estou arrumando para a cabeça e transgredindo leis universais e assumindo o risco, assumindo as consequências daquilo que eu estou escolhendo. Não era fácil seguir Moisés. Para quem vinha do oba-oba, do vale tudo, de repente, você ser colocado num grau de responsabilidade em que todo o seu sentimento impacta na sua condição espiritual, é um crescimento muito grande. Quando Jesus aparece, 1.500, 1.600 anos depois, ele deixa claro, eu não vim destruir a lei. Eu sei o que deve ser feito, só que ele facilitou um pouquinho. Ele abrangeu de uma forma maior, dizendo que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e a encrenquinha do próximo como a nós mesmos. Nós sabemos, não sabemos? Então somos responsáveis por este saber. O Senhor deu uma ordem e eu não sou aquele empregado que vive na vida, acorda, dorme, faz um monte de bobagem, fica velho, morre e começa de novo. Eu já sei a dinâmica da vida. Eu sei que isso está valendo. Por que que eu ainda me permito esse tipo de atitude? E em qualquer momento que o Senhor seja presente, e Jesus dá este exemplo, o servo fiel é aquele que está preparado a qualquer momento. O chefe pode dar em certa hora que for, sua missão, sua obrigação está em ordem. Aquele que espera o carro fazer barulho, né? Espera a auditoria programada, espera todo o anúncio de que aquele encontro vai acontecer, pode ser surpreendido. Se alguém aqui tem hora marcada, sabe exatamente quando vão estar de frente com a própria consciência? Não. Então tem que estar preparado quando? Ontem. No mínimo, ontem. Nós temos que estar fazendo aquilo que deve ser feito. Aquilo que nós já fomos informados. Jesus também eleva ao conhecimento espiritual, dizendo... O que Jesus disse que garante a vida espiritual? Já pensaram nisso? Meu reino não é deste mundo. Será que ele era um ET? Ele estava falando de mundo material? Ele estava falando do reino espiritual. Ele, em várias oportunidades no Evangelho, ele compara o reino dos céus, como funciona, que é uma questão de escolha, que é uma questão de sintonia, que é uma questão de aceitação. Olha que pulo a humanidade deu. Quanto nós não ficamos sabendo? Nós fizemos um extensivo. A empresa confiou na gente e nos preparou. Nós fizemos uma capacitação para irmos além da convivência. Nós estamos preparados para reinar no sentimento e na vibração. E quando eu abro a mão disso, além da reação natural pela vibração que as pessoas nos devolvem, eu entro em conflito e em cobrança com a própria consciência. A gente sabe quando está fazendo coisa errada. Sabe ou não sabe? Tem muita gente quietinha, estou preocupada. A gente sabe.
Se parar para pensar, se parar para analisar aquela situação, a gente sabe, falou o que não devia, sentiu o que não podia, não é? Fez o que não combinava mais com a gente. Imediatamente a gente já começa a colher esses frutos. Imediatamente a gente já se sintoniza com quem vibra dessa forma. E obrigamos um espírito que já tem um conhecimento para estar numa condição maior a vibrar numa condição mais densa e pior. E aí o que acontece com a gente? A gente sofre. Ó vida, ó judiação de nós. Somos os criadores do nosso processo evolutivo. O Pai Criador só iniciou o nosso processo. O resto é por nossa conta, é nossa responsabilidade. Durante muitos anos, as pessoas evoluíram com a proposta do Senhor Jesus. Nós sabemos o que temos que fazer. A regra básica, o resumo absoluto de toda a lei de Jesus, diz que a gente nunca deve fazer para o outro. Coralzinho fraquinho. Acho que vocês não jantaram que nem eu, né? Não faz mal não falar, mas tem que sentir isso. Nunca nós vamos fazer para o outro aquilo que a gente não quer para a gente. Que outro? Qualquer outro. O infeliz que tiver no nosso raio de ação é o outro. E se eu agir mal com ele, é a mim que eu estou prejudicando. Lembra de uma frase que Divaldo sempre coloca: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna mal. O mal que a gente sofre é colheita. O mal que a gente faz e pratica é semeadura, está lá no nosso terreno, cedo ou tarde, invariavelmente nós vamos ter que colher aquilo. Mas para piorar a nossa situação, porque a gente não gosta de pouco, nós esperamos pela terceira revelação. Poderíamos ter evoluído e nos libertado só com a primeira. Amando a Deus sobre todas as coisas. E não fazendo para o outro o que não queria. Jesus vem e amplia isso numa dimensão incalculável. Nos responsabilizando por tudo que nos acontece. A gente chegava dodói para Jesus, lembram? O que ele falava? Ai, que bom que vocês vieram, eu não bati meta ainda, hoje eu vou curar todo mundo. O que ele falava? Vá e não peques mais. Ele devolvia para nós a responsabilidade da nossa vida. Ele já falava que não era para a gente ir atrás de curandeiro, não era para a gente ir atrás de milagre, de fórmulas mágicas, que a cura está dentro de nós. E a gente vive arrumando para a cabeça, né? Idolatrando pessoas, indo atrás disso ou daquilo. O que vai fazer de nós pessoas melhores é a nossa transformação. O resto é consequência. Fomos esperar o Espiritismo. Fomos esperar um outro compromisso e uma outra forma de evoluir. Lembrando que esta vida é apenas uma passagem. É necessária para o nosso aprendizado, necessária para a nossa evolução, mas a gente tem que viver aqui com a certeza de que somos espíritos. Isso facilita tanto a coisa, não facilita? Se você pensando na dimensão espiritual, que é um filho de Deus, todo mundo é seu irmão. A cunhadinha é irmã. O chefinho, irmão. Aquele político fofo, que a gente morre de amor por ele, irmão. Quando você tem essa dimensão, Deus é pai e todo mundo é irmão. E embora a gente use a crítica também para o nosso irmão material, a gente sabe que não deve fazer isso, porque se está tudo perfeito, se Deus é amor, se cada um age de acordo com o que pode, na hora que consegue, não é a nossa crítica que vai mudar o outro. Vocês conhecem alguém que mudou e evoluiu por causa da nossa crítica?
Um só, meio, um anãozinho, não tem. O único ser que pode ser mudado pela nossa ação, somos nós mesmos. Eu sei, gente. O Senhor me disse que eu devo amar ao próximo, como a mim mesmo, em qualquer circunstância e de qualquer forma. Toda vez que eu estou me arriscando a vibrar contra isso, eu estou sujeita ao Senhor chegar e me pegar no flagra. Sem nenhum preparo, sem nenhuma condição. Nós temos que viver cada dia como se fosse o último. Nossa, não é muito triste isso? Não! É muito mais libertador. Um outro me ofendeu, o problema dele. Espero que ele tenha bastante tempo para se harmonizar com isso. Eu não vou aceitar essa situação. Eu não vou carregar esse fardo. Eu sei. Cada vez que a gente vem nessa casa abençoada, que a gente é tratado durante o Evangelho, que os temas são selecionados por sugestão do plano espiritual, de acordo com a nossa necessidade, nós assinamos um compromisso. Igualzinho aquele que Moisés assinou com as tábuas da lei, igualzinho aquele que nós encontramos nos 4 evangelhos, igualzinho aquele que nós encontramos na codificação espírita e em tantas outras filosofias que têm por objetivo a nossa liberdade. Não existe uma religião que esteja pregando que a gente deve ferrar o próximo como a nós mesmos. Não existe uma filosofia que pregue egoísmo, que pregue vaidade, que pregue qualquer sentimento que a gente não queira para a gente. Em qualquer religião eu me comprometo. Nessa eu me comprometo ao quadrado, porque a verdade é aberta para quem quiser estudar, para quem quiser conhecer, só que lembre-se, conheceu, assinou. A proposta está feita e o Senhor vai chegar. E Ele não conta a hora. Como servos espertinhos que nós somos, nós vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance e um pouquinho mais, porque é nossa responsabilidade fazer o melhor. Quando a gente faz o melhor, não se preocupe, porque a reação é infalível. Nós vamos receber também o melhor. Combinado? Muito obrigada. Vamos então, novamente, elevando nossos pensamentos, agradecer por esses ensinamentos que tivemos esta noite. E nesse sentimento de gratidão, oferecer essas energias ao plano maior, para que possam ser levadas aonde for necessário. Uma boa noite a todos e até mais.